Em nome de Jesus, o Senhor do sábado, em nome de Jesus, o nosso verdadeiro descanso. Amém. O objetivo desse momento de aplicação da palavra de Deus é falarmos sobre o terceiro mandamento. Ou vou explicar aquilo que enumeramos como terceiro mandamento. Alguns grupos de cristãos juntam o nono e o 10º mandamento em um e dividem essas palavras iniciais diferentes, identificam nesse o quarto, mas a maioria dos grupos, inclusive nós em nosso catecismo, lembramos o terceiro mandamento. Assim diz o Senhor: lembre-se do dia de sábado, ou do Shabat, ou do dia do descanso, para o santificar. E aí, em Êxodo 20, ele diz: porque em 6 dias criou Deus o céu e a terra, e no 7º dia descansou. O segundo texto: guarde o Shabat, ou o dia do descanso, ou também traduzido, o sábado, para o santificar. E nesse texto, porque você era escravo do Egito, mas foste libertado, e agora não precisa mais viver como escravo, nem do trabalho, nem de ninguém. Guarde o dia do descanso para o santificar. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de, assim, como a gente costuma dizer, direto ao ponto: qual que é o mandamento? Qual que é a ordem do terceiro mandamento? Qual é a palavra para a gente? O que está dizendo para a gente fazer? O imperativo é santificarás, ou guarde o sábado para o santificar. Uma vez nessas questões de perguntas e respostas, né, que a gente pergunta, o outro responde, se disse assim: o que diz o terceiro mandamento? A pessoa respondeu: para guardar o sábado. Essa resposta está certa ou está errada? Para guardar o sábado. Mas não é o mandamento aquele que fala para guardar o sábado? Não, essa resposta pode não estar completamente errada, mas está bem incompleta. Percebam aqui, atenção, o texto diz: guarde o Shabat, ou o sábado, para o santificar. Por isso, a tradução também fica assim: santificarás o dia do descanso. A ordem, o imperativo é santificar. Esta é a palavra que nós temos ali. Eu estou falando a palavra Shabat para relembrar que a gente tem essa tradução e pensa no sábado depois da sexta e antes do domingo, mas os nomes foram dados por sociedades, crescimento linguístico, né? Shabat literalmente é o dia de cessar, o dia de parar, o dia de parar. Qual que é esse dia? Bom, nós temos organizações diferentes. Nós temos guardado o domingo, depois eu quero mencionar um pouco sobre isso. Antes disso, se a ordem é santificar, santificará. Aí a pergunta, assim, óbvia é: mas como é que se santifica alguma coisa? Tem um dia que é mais santo que outro? Não, os dias são iguais. O que muda dos dias é o que eu faço nesse dia. Como eu o santifico. Mas como é que se santifica? Aí eu peço para vocês pegarem a Bíblia de vocês aí e abrirem em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que está no final da primeira coluna da página 1705. Página 1705. 1 Timóteo 4, 5. Página 1705. Esse texto aqui, ele está debatendo sobre diálogos e polêmicas sobre se podia comer determinada comida ou não, alguns mandamentos cerimoniais e civis que caíram, né? E aí ele diz da nossa liberdade, de que tudo é santificado em Deus. E aí no versículo 5, bem no final da primeira coluna da página 1705, diz assim: porque é santificado como? Pela palavra de Deus e pela oração. O versículo 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável.
E aí diz, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Entenderam? Está bem claro. O que eu quero dizer? Santificarás. Tá? Mas como é que eu vou santificar? Como é que faz isso? Como é que faz esse mandamento? É pela palavra de Deus e pela oração que se santifica. Então, em outros termos, e direto ao ponto, o terceiro mandamento fala de uma organização do tempo em que, olha, ok, cara, 6 dias trabalharás, tu tem muita coisa para fazer, né? Ok, faça a tua obra, mas guarde um dia para lembrar de Deus, da palavra e da oração. Reverencie esse dia, acorde honrando a Deus pelo que Ele fez nos últimos dias através do teu trabalho, e agora para tudo, porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele te libertou. Então esse é o primeiro ponto que nós temos aqui, como se santifica um dia e qual que é o centro desse mandamento. E óbvio que daí se eu fosse perguntar um outro ponto tá, então o que é pecado no terceiro mandamento? O que é errado? É pecado, eu repito, é pecado desprezar a palavra de Deus. E aí vem esse texto tão sublime que alguns memorizaram, né? Que é o significado do terceiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a palavra de Deus, a sua palavra, a pregação, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Vejam, é por isso que vai direto ao ponto. Santifica-se com a palavra, é um tempo para a palavra, para a oração. Direto, é um tempo para o culto. É um momento em que, bom, deveria estar em todos os dias, e que bom que esteja. Ok, mas 6 dias trabalharás, mas um dia reserva para o culto, para a adoração, um momento de reverência diante de Deus. Esse é o mandamento, é palavra de Deus e não de homens. E aí eu queria convidar vocês a pegarem aí as suas Bíblias novamente, em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Já indico aqui a página para vocês. Versículo 25 do capítulo 10 está na página de número 1727. 1727. Ele está mais para o final da linha, mais para o final da segunda coluna. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Tá, o que é o ponto que eu pedi para abrir o texto aqui? O ponto é como pecamos contra o terceiro mandamento, como desprezamos a palavra de Deus. E olha esse texto que diz assim: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar. A NTLH traduziu assim: não deixemos o costume de nos reunirmos. O que é congregar, congregação? É o momento em que a gente se reúne. A gente está junto, orando, 2 ou 3 ou 4 ou 5, em nome de Deus, juntos, unidos. Não deixemos de congregar. Percebam que o culto e o estudo da palavra e da oração, e um dia separado para isso, pelo menos um dia na semana, é o terceiro mandamento, é o que está escrito. Bom, apesar de não achar o mais produtivo, mas é necessário falar um pouco sobre a polêmica entre o sábado e o domingo. Quem foi que deu nome aos dias, como eu disse antes, né? São nomes diferentes em diferentes, segunda-feira, era assim antes, terça-feira. Por que nós chamamos assim? Bom, é uma construção de fato social. Mas o Shabat é a palavra que indica o dia em que eu paro. Um dia em que eu organizei para mim, ou que às vezes uma comunidade, uma sociedade organizou para parar. O sétimo dia, o sétimo dia, e aí é uma questão também, qual que foi o primeiro dia para o Adão? Ele foi feito no 6º dia, então de certa forma ele começou descansando, ou melhor, começou a sua vida sabendo que quem reina é Deus, que não é do trabalho e da força só dele. Assim também temos um redirecionamento, que foi muitas vezes mal entendido,
E se a gente pega qualquer dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, é impressionante como nesse texto, nessas palavras, sempre o embate com o sábado. E quando Jesus diz assim, cara, vocês não estão entendendo o que é misericórdia quero e não holocausto, porque o pessoal se apegava à estrutura, à regra, à circuncisão, às leis cerimoniais e civis. E Jesus diz, não gente, isso aqui foi feito para o homem, não o homem para isso aqui. Nós não somos escravos disso daqui. De novo tem a ênfase do para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E se nós estamos sob o jugo da regra, da estrutura, da lei ou da graça. Nesse contexto, o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2,16. Portanto, que ninguém julgue ou condene vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então esse texto nos lembra que o sábado dentro da cerimônia civil cerimonial, assim como a circuncisão e outros aspectos, eram sombras, como o sacrifício do cordeiro, eram sombras de uma realidade, o corpo é Cristo. E assim, os cristãos, conforme a gente vê lá, por exemplo, em Atos capítulo 27, eles se reuniram no primeiro dia da semana. E por que eles começaram a fazer isso? Naquele que era para eles o primeiro dia, por causa da ressurreição. O dia que Jesus ressuscitou. Nós não estamos presos, Jesus nos disse, vamos lembrar esse dia. E aí, quando é que Jesus envia o Espírito Santo? Naquele dia em que eles estavam reunidos, era um domingo. E aí, agora, por exemplo, na construção social dessa nomenclatura, Dominus, domingo, vem de dia do Senhor. E é o dia, é o Shabat, que é traduzido literalmente para sábado, mas é o dia do descanso. Guardem o dia do descanso. Talvez para mim não seja o domingo, para você talvez seja na terça, mas 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, porém, um dia deles, guarde, reverencie, priorize, lembre que Deus é quem age. Nesse ponto, nós temos que lembrar sempre do desafio de descansar. Esse é um ponto importante. Se fala do descanso, o imperativo é santificarás, mas é um desafio descansar. Por que é um desafio descansar? Porque é um desafio de confiança. Sabe assim como quando eu estou andando, talvez num ônibus, e confio muito no motorista. O que eu posso fazer na viagem? Descansar. Estou confiante naquele que está guiando. Se eu não confio, né? Sei lá, esse cara ali entrou meio estranho. Já fica meio todo... O desafio de descansar é saber que Deus é o Senhor, que Ele cuida de nós. Não ser escravo do trabalho. Às vezes a gente eleva o trabalho como se ele fosse um Deus. A gente olha, não, daqui vem todo o meu sustento. Não, o sustento vem de Deus, através do teu trabalho. E aí o pecado vira contra o primeiro mandamento. Porque eu troco a ordem das coisas. Olha o maná, pessoal. Logo depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo reclamou e disse, mas nos trouxe para cá para nos matar, né? E aí, não, vou dar o alimento para vocês. E aí, toda manhã vocês vão ter o maná, o alimento, que vocês vão recolher. Vocês vão recolher uma quantia. Recolham para aquele dia. Até daí vem o pão nosso de cada dia. Para aquele dia, não recolham para o outro dia. Alguns preocupados, ansiosos, não, eu vou guardar para amanhã também. E aí o que acontecia? No outro dia, estava bichado, tinha vermes, estava podre. Não adiantava. E milagrosamente ele diz, mas agora, no final do 6º dia, podem juntar dobrado. E não vai estragar. E eles maravilhosamente pegavam no outro dia e, caramba, está aqui? Sim, porque eu sou o Senhor. Sou eu que garanto a tua vida, o teu sustento. Pode descansar, pode aproveitar. Hebreus 4 nos fala que há um descanso que ainda aguardamos.
há um livramento maior. Se lá em Deuteronômio fala da libertação do Egito, o Novo Testamento fala: vocês foram libertados do pecado, do diabo, do mundo, vocês estão livres, descansem, aproveitem. E quando as pessoas estavam entediadas, cansadas, Jesus dizia: vinde a mim, eu sou o Shabat. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O terceiro mandamento nos convida de novo à fé. Por isso que está na primeira tábua da lei, da relação com Deus. Venha o teu reino, é o imediato da oração do Pai Nosso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, fica tranquilo. Agora, reverencie. Se fala do descanso, também fala do trabalho. Quando é que é o melhor momento da gente descansar? Quando é que é o dia que a gente chega assim e senta no sofá e descansa, sente assim, que beleza. Quando a gente trabalhou bastante, quando foi produtivo. Quando não é, o descanso nem vale a pena. Agora, quando foi, coisa boa, que legal. Pelo trabalho honramos o nome de Deus. Isso é outro assunto do 7º mandamento contra a preguiça, mas nós reverenciamos a Deus com o nosso trabalho, mas não somos escravos do trabalho. Por isso nós honramos a Deus com preciosas horas, como cantamos no início, na presença do Senhor. Que Deus os abençoe nesse propósito, a servir o Senhor do sábado, a encontrar descanso nele e a buscar sempre a certeza de que Ele nos santifica e nos habilita para todos os momentos. Amém.